Muito bem, vamos iniciando. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. O nosso tema de hoje é: quem é o Verbo? Quem é o Verbo? João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse princípio de João é antes da criação dos céus e da terra. É antes da criação dos céus e da terra. Vamos para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio vem do hebraico bereshit. A palavra be no hebraico, be, é no. Reshit quer dizer princípio, no princípio, bereshit. Então, esse princípio de Gênesis 1:1, está falando da criação dos céus e da terra. O de João, capítulo 1, Evangelho de João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, são duas circunstâncias, são dois assuntos, biblicamente, mas são diferentes. O de João está falando antes da criação da terra, antes da criação dos céus e da terra. Agora, o de Gênesis está falando já da criação dos céus e da terra. Céus. Por que céus? Porque está falando do céu aurâneo, que é o nosso, o mesorâneo, que é as regiões celestiais, e o céu eporâneo, onde está o trono de Deus, onde está a Nova Jerusalém, onde estão o exército do Senhor Deus, tá? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1, a terra tinha forma e não era vazia, era habitada. Por exemplo, quando você lê Isaías 45:18, diz que Deus não criou a terra vazia. Então, quando você vê a terra vazia no versículo 2, mas no versículo 1, ela tinha forma, ela era habitada. Habitada por quem? Por anjos, pelo exército de Deus, por aquele querubim que lá de Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao 15, aquele querubim que estava aqui, estava no Éden de Deus, no Éden de Deus, aqui na terra. Ele tinha um Éden original aos pés do monte de Deus, porque o trono de Deus fica acima dos céus eporâneo, fica no pico do monte Sião, e embaixo tem o Éden original e o Éden aqui na terra. Então esse querubim, ele tomava conta praticamente desses dois Édens, o que estava no monte original e aqui na terra. E a Bíblia fala que ele era um querubim ungido, ele tinha a comissão, ele tinha a formação, ele foi comissionado a tomar conta desses Éden, ele foi comissionado a tomar conta desse Éden. Muito bem, então o princípio aqui de Gênesis logicamente, entendeu? A gente pensa que é igualzinho o de João, não é. Aqui está falando do princípio da criação do céu e terra. O de João, que está falando do Verbo, é antes de existir céus e terra. É antes de existir céus e terra, tá? Antes de existir céus e terra. Antes não tinha feito o pó, a molécula, a célula do pó da terra, entende? Então, João está indo no mundo espiritual de uma profundeza, de uma dimensão que a gente não pode nem pensar, porque ele está indo na eternidade passada, antes de existir tudo.
Hebreus 11, verso 3 diz que Deus criou os mundos. Quais mundos que Deus criou? O mundo espiritual e o mundo físico. O mundo espiritual e o mundo físico Deus criou. Primeiramente o mundo físico. Tudo que existe no mundo, primeiramente o mundo espiritual. Tudo que existe no mundo físico, primeiramente existe no mundo espiritual. Existe cadeira aqui? Existe cadeira lá. Tá? Existe mesa aqui? Existe mesa lá. Existe carro aqui? Existe carro lá. Existe animais aqui? Existe animais lá. Existe cavalo aqui? Existe cavalo lá. Primeiramente veio o mundo espiritual. Aí se projeta aquilo que está no mundo espiritual, se projeta no mundo físico, nessa dimensão em que vivemos. Então, o princípio de João, no princípio era o verbo, está falando do grande mistério. Do grande mistério. Do grande mistério que estava escondido em Deus. Que estava escondido em Deus. Então, João está falando, está tocando nesse assunto, desse grande mistério que estava presente em nossas vidas. Eu estou procurando um texto aqui no livro de Provérbios, tá? Estamos aqui no livro de Provérbios, e eu vou puxar aqui o capítulo 8 de Provérbios, versículo 28, Provérbios 8, versículo 22, até o 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Aí, esse princípio de seus caminhos, não é o princípio, quando fala os princípios dos seus caminhos, está falando o princípio de Gênesis, o princípio do mundo espiritual, o princípio das estrelas criadas, dos astros, dos planetas, das galáxias, dos anjos, arcanjos, serafins, querubins. O Senhor me possuiu no princípio, desde a eternidade, antes de suas obras. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui, aqui é que está João falando, antes do começo da terra, desde o princípio, antes do começo da terra. Então aqui está João, capítulo 1, verso 1, tá? Então, a divindade é composta por Jeová, o Verbo e o Espírito Santo, que é o vínculo entre os três, que é o vínculo entre os três, tá certo? Então, o Verbo estava em Deus. Quando em Gênesis 1, versículo 3, diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Jeová, o Pai, abriu a boca, a luz saiu de dentro dele, mas saiu através do Verbo. Quem é o Verbo? Do verbo haja, do verbo haver, do verbo existir. Do verbo existir. Então, o verbo não é a luz. O verbo foi o caminho para que a luz saísse de dentro do Pai. Nós já aprendemos em outras aulas que o Pai é Espírito, o Pai é luz. Só que o Filho também disse: eu sou a luz. Então, é uma luz introduzida dentro da outra. Quando o Pai foi criar o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, não tinha os dois grandes luminares, o Sol
para administrar o dia e a lua para administrar a noite, né? Não tinha. Então o pai teve que falar: haja luz. Essa luz é Cristo, essa luz é o Messias. A luz sai de dentro do pai, é como se fizesse um bico de luz, iluminasse para que o pai trabalhasse no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia. Já no quarto dia já tem os dois grandes luminares, o sol e a lua, para dirigir, para governar o dia e para governar a noite. O sol e a lua representam um casal de família. Pode ver, note dentro do seu lar os seus pais, quando tem criança pequena dentro de casa, ou o bebê, o pai governa o dia, o pai trabalha, a mãe também trabalha, a lua também trabalha, mas à noite, quem se levanta à noite? Quem ilumina à noite? Quem fica com a criança à noite? A mãe. Então, nós estamos falando nesse momento, queridos, de governo, governar a sua casa, governar a sua empresa, governar a sua própria vida. Temos que ter o governo em nossas mãos, firmado, fundamentado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O governo. Tá tudo bem, tá de dia, tá tudo correndo bem. Eu sou o sol. Governo. Ilumina tudo, tudo transparente, esclarecido. Mas quando vem a noite, vem as lutas, as enfermidades, vem sobre nós as calamidades. Nós temos que ser lua, nós temos que iluminar, nós temos que aparecer. As pessoas têm que nos ver que estamos ali governando. O mundo tem que saber que a igreja existe. A igreja teria que estar de portas abertas. A igreja tem que estar de portas abertas, porque é ela que governa o dia e é ela que governa a noite. A hora que o mundo está escuro, ninguém sabe de nada, ninguém tem solução para nada, a igreja ilumina, a igreja dá o seu parecer, a igreja tem a palavra de esperança, a igreja tem a sua palavra de vida entre as trevas. A igreja. Quem é o Verbo? O Verbo veio iluminar aqueles que estavam em trevas. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 1 e verso 2, fala assim, que ele veio trazer a luz nas trevas em que viviam os gentios, que está falando da Galileia. Os rabinos dizia que os galileus viviam em trevas. Dos 12 discípulos que Jesus teve, todos os 11 eram galileus. Está aqui, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, quer dizer, não ficará na escuridão. Envelheceu nos primeiros tempos, terra de Zebulon, terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então os rabinos diziam que o povo galileu era um povo que andava em trevas. E dos 3 anos e 6 meses que Jesus esteve ministrando, 1 ano e 18 meses, ele dedicou aos galileus. A região da Galileia era povoada por mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões.
Eles viram essa grande luz. Jesus trouxe dos galileus, dos 12 apóstolos, Jesus trouxe 11 apóstolos. Eles viram a grande luz. Jesus pegou aqueles homens, né, brutos, né, sem etiqueta, sem ética, e moldou aqueles homens. E na aula que o Senhor Jesus mudou a vida deles. Eles deixaram ser transformado, o seu caráter, né, o temperamento deles, de um querer passar na frente do outro. Eles foram moldados para serem exemplos, para serem luzes. Depois que o Senhor Jesus partisse, eles eram a própria luz andando aqui na terra, os pequenos cristos andando entre o povo. Então, João 1 e versículo 1, no princípio era o verbo, está falando da eternidade. Da eternidade antes de existir céus e terra. É só você pegar Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31. Provérbios 8, versículo 22 e 31, se junta com João 1 e versículo 1, tá? Junta Provérbios 8, versículo 22 ao 31, faz o link com Provérbios 8, versículo 22 ao 31, faz o link com João 1 e versículo 1. Bom, Deus abençoe a todos. É por esta aula que estamos gravando aqui, porque eu estava pensando que a gente ia entrar, né? A gente ia entrar, entendeu? Ao vivo, mas não deu. Mas eu vou todo dia gravar, e vou passar para vocês, tá bom? Pelo WhatsApp, em nome do Senhor Jesus. E esse estudo vai estar no YouTube meu. Eu tenho um canal e vamos transmitir e vamos colocar lá. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.